História de novela. Exame de DNA confirma troca de bebês em maternidade de hospital que atende pacientes do SUS na região metropolitana de Goiânia. Os recém-nascidos ficaram 42 dias em famílias trocadas e agora foram entregues às mães biológicas. Como será que essas mulheres desconfiavam que não estavam com os filhos biológicos, né? O que será que levantou suspeita? A gente vai entender já já. E mais, polícia prende amigo de Lázaro, suspeito de matar mãe grávida e filha adolescente no córrego da Coruja, em Ceilândia. Tatuzinho, a gente tanto mostrou a foto desse homem aqui no jornal que a polícia o capturou, ainda bem, né? Pois é, Malta, após constante divulgação da foto do foragido Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos, não só aqui em Brasília, inclusive nós do SBT, com participações na TV Aratu, no estado da Bahia, ele foi preso ontem pela Polícia Civil do DF, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Daqui a pouco a gente entra com todos os detalhes, inclusive com entrevista com o delegado que fez a prisão desse suspeito, Malta. Combinado, Tatu, quero que você traga pra gente a informação se esse homem vai ser recambiado pro Distrito Federal. Presidente Bolsonaro deve voltar a Brasília amanhã, após inaugurar a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. A nossa equipe daqui de Brasília está lá no sertão de Pernambuco e mostra o que muda na vida de milhares de famílias que agora terão acesso à água. Agente penitenciário do Distrito Federal é indiciado por filmar as colegas de trabalho no banheiro. Um tarado, né, Kátia Gomes? Exatamente, Malta. Uma das vítimas desconfiou desse homem, procurou e encontrou no banheiro uma câmera escondida. Ele filmou duas servidoras durante o banho e também enquanto elas utilizavam o banheiro. Ele foi indiciado por perseguição, porque depois de ter filmado, ele ainda começou a perseguir uma das vítimas e também por registrar imagens de nudez. A repercussão das falas criminosas de Bruno Ayub, conhecido na internet como Monark. Em um podcast, ele defendeu a existência de um partido nazista e deu declarações antissemitas, que são de ódio ao povo judaico. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a investigação para apurar se houve crime de apologia ao nazismo. E aqui na nossa edição ao vivo, um especialista em direito constitucional nos esclarece o que há de conduta criminosa nas falas do youtuber. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Meus amigos, desde segunda-feira a gente está aqui falando sobre o caso do Jefferson Barbosa, o amigo do serial killer Lázaro Barbosa, que agora é suspeito de matar mãe grávida e filha adolescente no córrego da Coruja, lá em Ceilândia, também conhecida como Cachoeira da Morte. Depois da divulgação das fotos do Jefferson aqui e em outros meios de comunicação da cidade, até na Bahia, ele mesmo se entregou à Polícia Civil. Mas parece que, em depoimento, ele não confessou esse crime, não. Paulo Vitor Tatuzinho tem as informações pra gente. É com você, Tatu. Boa tarde. Pois é, Malta. Boa tarde para você, meu amigo. A todos ligados no SBT Brasília, no DF, também no entorno e no Brasil inteiro pelas redes sociais. Malta, a gente vem mostrando, né, desde o primeiro dia lá, quando Shirlene Ferreira, 38 anos, grávida de 4 meses, e a filha dela, Tawane Rebeca, de 14 anos, foram encontradas mortas, desaparecidas até então, depois encontradas mortas aí pela Polícia Civil, a 19ª DP. De lá, os policiais começaram a investigar, chegou até a identificação do suspeito, Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos. E como você disse muito bem, amigo de Lázaro Barbosa, inclusive conversando com o delegado aqui, ele disse que confessou que era realmente amigo de Lázaro Barbosa de Souza, aquele preso que deu um trabalho para a polícia, né, que inclusive foi capturado e morto no ano passado. Ele foi preso ontem à tarde, o Jefferson, após constante divulgação na mídia, inclusive em programas de nível nacional, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor Tiago Peralva está aqui, que tem mais informações, que inclusive estava bem à frente das investigações. Doutor, como é que foi essa questão da prisão dele? Houve uma negociação? Como é que foi a situação até você chegar até ele lá na cidade baiana? Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao SBT. Boa tarde a todos, boa tarde, Malta. Realmente, houve uma negociação após a divulgação da fotografia dele de forma ampla, nacionalmente falando. Ele teve receio de ser morto lá no estado da Bahia, até em razão da ligação do Lázaro, ele teve receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lázaro, que acontecesse com ele. Então ele procurou a família, que nos procurou dizendo que ele queria se entregar. Como eu já tinha dito no dia da divulgação, na segunda-feira, nós já tínhamos informações e vimos monitorando ele. E tínhamos informações, as últimas informações que nós tínhamos apontavam que ele estava nessa cidade.
com a procura da família, só confirmou o que nós sabíamos. Assim sendo, ele fez apenas duas exigências para se entregar. A primeira delas, ele falou que só se entregaria à Polícia Civil do Distrito Federal. Ele não se entregaria a nenhuma outra força de segurança de qualquer estado que fosse. E a segunda exigência era que um familiar estivesse presente no momento da sua prisão. Assim, nós conseguimos acordar essa entrega dele e conseguimos realizar a prisão dele num posto de gasolina às margens da BR-020, lá na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor, a gente sabe, o senhor até comentou com a gente há poucos instantes, que a gente teve a história do Lázaro, todo mundo acompanhou, né? Que deu um trabalho tanto para as forças de segurança, foi capturado, morto na época. O Jefferson, por ser amigo de Lázaro, por ter acompanhado também a história do amigo criminoso, ele tinha medo de se entregar para outra polícia, medo de acontecer algo pior, como aconteceu com Lázaro Barbosa? Exatamente. Ele só se dispôs a se entregar em razão da notoriedade que ganhou o caso com a ampla divulgação da foto dele. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente ele ia continuar foragido e tentando se esconder até o dia que nós conseguíssemos localizar e realizar sua prisão. Doutor, a gente sabe que quando há aquela prisão ali, como ele disse, ele quis se entregar para a PCDF, né? Lógico, por medo de outras forças de segurança. Como é que foi? Ele confessou o crime? Ele disse alguma coisa para vocês nos primeiros depoimentos, as primeiras falas dele? Ele veio na viatura que eu estava, tentei conversar com ele por cerca de 5 horas. Inicialmente, ele ficou completamente calado, não respondia nada, o tempo todo frio. Posteriormente, com muita conversa, ele começou a contar algumas coisas, mas ele mudava de personalidade a todo instante. Em alguns momentos estava frio, em outro momento ele se mostrava agressivo, em outro momento ele se mostrava debochado, então ele mudava o tipo de postura que ele se apresentava às determinadas perguntas. Ele negou que tivesse executado as vítimas, a Tawane e a Shirlene, mas confirmou que estava no local do crime, no dia do crime e na hora do crime. Ele chegou a dizer de participação de co-participantes, de parceiros ali na hora para cometer essa atrocidade? É muito comum nesse tipo de caso que os autores, quando eles são presos, às vezes eles afirmam que estavam no local, mas imputam a autoria a outra pessoa. Muitas das vezes nem informando quem seria essa outra pessoa. E não foi diferença desse caso. Nós já esperávamos que ele iria, ao menos, dizer que estava lá, até porque havia testemunho ocular que viu ele descendo a região do Córrego das Corujas. Mas já esperávamos que ele não assumisse, ele não confessasse que executou e muito menos detalhasse como foi essa execução. Mas nesse tipo de caso nós costumamos trabalhar e apontar os indícios concretos de autoria por parte desses investigados nas contradições que eles apresentam nas suas versões. E não foi diferente. Ele se contradisse em vários pontos do seu interrogatório e isso nós vamos apresentar no relatório final à hora de encaminhar o procedimento para o Poder Judiciário. Doutor, para apontar o Jefferson Barbosa dos Santos, a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Civil do DF ela tem uma qualidade muito grande, que é todo um trabalho de investigação, o Instituto de Criminalística aqui é reconhecido mundialmente. No caso, o Jefferson, para chegar até ele, a identificação dele, houve alguma materialidade, houve algum material apreendido que dá a ele a principal suspeita de ter cometido essa tragédia, vamos dizer assim? Pois bem, esse caso foi um caso muito complexo. Primeiramente em razão do local onde houve a execução, um local completamente ermo, um local que recebe luz solar e muita chuva. Na época estava chovendo demais e já foi um fator dificultante. Segundo ponto é que ali não havia nenhum sinal de monitoramento, tanto de aparelho de telefone celular quanto de câmeras de segurança. Nós temos testemunhas oculares que apontam o Jefferson no local, no momento do crime e na hora do crime. Ele, inclusive, confirmou isso. A partir disso, nós fizemos toda uma análise do perfil do Jefferson e do perfil das vítimas, conseguindo montar um quebra-cabeça para entender o que aconteceu. E nós não temos nenhuma dúvida, porque os indícios são concretos, muito principalmente em razão do perfil dele, que se auto-intitulava
como um cara que se dava bem com mulheres no córrego. Ele falava isso, tem testemunhas que apontam isso e confirmam isso em sede policial. Ele relatava que tinha um costume de se dar bem com mulheres no córrego. Então, ou seja, ele sempre, então, ele conhecia muito bem aquela região ali, como o Lázaro também conhecia, então ele frequentava essa cachoeira ali, né, doutor? Que é conhecido, inclusive, como Cachoeira da Morte, né? Exatamente, ele conhecia na palma da mão dele aquele local, tanto ele como o Lázaro, como o irmão dele, que também era amigo do Lázaro. Então o Jefferson era uma pessoa que se auto-intitulava por se dar bem com mulheres no córrego. Nós sabemos e fizemos um acompanhamento e também fizemos um monitoramento relacionado às vítimas, tanto a Tawane quanto a Shirlene. A Shirlene, segundo pessoas próximas a elas, inclusive familiares, era uma pessoa que era um pouco alterada. E ela tinha um sentimento de proteção muito grande para a Tawane, por dois motivos principais. Primeiro motivo, a Tawane era a única filha do sexo feminino da Shirlene. E o segundo motivo, que foi inclusive comprovado durante a investigação, a Tawane não era filha biológica do Antônio. Então ela tinha um sentimento de proteção, inclusive falava para todas as pessoas próximas que os outros filhos do sexo masculino sabiam se virar. Já a Tawane ela tinha que defender. Então tudo nos leva a crer que houve uma investida para com as vítimas, houve uma reação da Shirlene, até pelo sentimento de proteção que ela tinha com a filha. Houve uma luta corporal e houve a execução delas em sequência. Tatuzinho, me permita te interromper. Você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, Malta. Pode perguntar, É o fica à seguinte, vontade. Tatu, ontem você esteve aqui ao vivo com a irmã da Shirlene, a dona Shirley, que ontem até a gente pôde aqui mostrar o esclarecimento daquela mulher, com a revolta que ela tinha, inclusive por entender que a polícia chegaria a prender sim o Jefferson, mas que muito dificilmente esse homem teria a punição adequada, porque a lei no Brasil realmente deixa muito a desejar nesse aspecto. Mas o que o delegado traz pra gente ao vivo é agora, da parte da polícia, uma suspeita que a família tinha, porque ontem a Shirley disse isso: olha, minha irmã deve ter tentado defender a Tawane e nesse momento o algoz dela não perdoou e deu 37 facadas na mãe, acabou matando a filha também. Quer dizer, a impressão da irmã é a mesma, é o mesmo entendimento que a polícia tem, que em algum momento essa mulher precisou defender ou a si mesma ou a filha de um ataque do Jefferson naquela região do Córrego da Coruja. Doutor, o Malta faz essa pergunta no estúdio, que é uma pergunta interessante. Ontem a dona Shirley, a irmã dela, aponta, pela forma como a dona Shirlene foi morta, né? Apontou a perícia, 37 facadas. Dá a entender que no dia do crime, que foi na cachoeira, como o senhor disse, o Jefferson, ele conhecia muito bem, frequentava ali com mulheres. Dá a entender de que a mãe foi defender a filha, pela forma, pelo ato, né? Como tudo aconteceu, né, doutor? Seria isso mesmo? Exatamente. Inclusive ficou comprovado, através de laudo pericial, que ela apresentou lesão de defesa, dando a entender que realmente ela foi defender a filha, houve uma luta corporal em que ela tentou se defender e até pela forma brutal da execução, deu para perceber que o autor realmente a executou com raiva em razão da reação dela. Porque não é normal, nós que trabalhamos com crimes violentos, crimes contra a vida, crimes de morte violenta, não é normal ter uma execução mediante arma branca com 37 facadas. Realmente sai do ponto comum no qual nós estamos acostumados a lidar. Isso não acontece todo dia. Nós costumamos ver, claro, execuções através de faca, mas não com a tamanha brutalidade na qual foi feito com a Shirlene. Doutor, a gente perguntou da primeira vez, inclusive o doutor Gustavo Araújo, sobre essa questão. Mãe e filha, deu para apontar, ou as investigações ainda continuam? Há indícios de que haviam sido abusadas por esse homem? Como é que está essa história? Como é que está o andamento da investigação? Então, como eu disse, foi um caso muito complexo em razão do local. E outro ponto que tornou mais complexo ainda foi os dias que levaram para serem encontrados os corpos. Elas foram mortas no dia 9 de dezembro e os corpos foram encontrados no dia 20. Em razão desse lapso temporal de 11 dias, os corpos das vítimas já estavam com estágio avançado de decomposição. Isso, inclusive, impossibilitou muita coisa, como, por exemplo, a coleta de material biológico nas cavidades sexuais das mesmas, para saber se havia algum tipo de esperma, algo que pudesse apontar concretamente se tivesse realmente havido a violência sexual. Entretanto, a Shirlene foi encontrada completamente vestida. Já a Tawane, ela não estava apenas com short. Ela estava vestida nas partes íntimas, estava de calcinha, e não é muito comum
haver uma violência sexual e o autor vestir a vítima posteriormente. Inclusive, há uma possibilidade, já que os corpos foram parcialmente ocultados, de talvez, enquanto o autor tentou arrastar esses corpos para esconder, o short ter se soltado em razão da força despendida por ele. Doutor, falando de Jefferson Barbosa dos Santos, a gente estava até comentando, Lázaro Barbosa de Souza foi capturado e morto, lógico, ano passado pela polícia. Depois tivemos o Anderson Mota Protássio, que matou aquela família em Corumbá de Goiás, em um fazendeiro. Ele foi preso, mas ele se entregou, né? Acabou se auto-exterminando numa cadeia de Goiás, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. E agora tem a questão do Jefferson. Ele apresentava algum surto? Há alguma preocupação? Porque ele já veio para a carceragem da PCDF, né? Sim, exatamente. Nós temos essa preocupação até em razão de todo o contexto fático que envolve os crimes nos quais ele está sendo investigado. A princípio, ele está sendo investigado por um duplo homicídio, um crime de aborto e um crime de ocultação de cadáver, podendo, inclusive, posteriormente, até o final da investigação, ficar evidenciada alguma coisa relacionada ao cunho sexual. Então, estes tipos de investigados, eles não costumam ser bem recebidos na cadeia. E nós já tomamos a precaução para que não ocorra nada com a vida dele. Inclusive, ele já tentou, hoje pela manhã, produzir algo contra a própria vida, exterminar. Ele já tentou, então, provavelmente se matar na própria carceragem da PCDF. Sim, hoje na delegacia ele já tentou algo nesse sentido, mas foi rapidamente identificado e nós já estamos tomando todos os cuidados para que nada de ocorra com a vida dele. Hoje, nesse momento, ele já está na DCCP, aqui da PCDF, na nossa carceragem, onde ele ficará por 30 dias, que é o prazo de prisão temporária. Em seguida, sendo convertida a sua prisão temporária em preventiva, ele vai descer para Papuda, mas já está todo mundo avisado no tocante à personalidade dele e o que ele é capaz de fazer. Doutor, a gente sabe que o senhor está muito à frente desse caso. Só para encerrar aqui rapidinho, há mais elementos, há mais testemunhas para serem ouvidas. Como é que está o trabalho investigativo? Ele encerra agora, inquérito concluído ou continua ainda? Nós vamos trabalhar agora, que é o último ponto da investigação, que ao meu ver é o único ponto que ainda depende de esclarecimento, é se havia mais alguém com ele ou não. É o ponto que nós vamos trabalhar nesses últimos 30 dias para poder esclarecer se havia outra pessoa com ele que o tenha ajudado, que tenha realmente executado a vítima, que tenha participado da execução, ou se ele realmente agiu sozinho. É o que nós vamos procurar fazer para poder fechar essa investigação e enviar o relatório final de inquérito para o Poder Judiciário. Malta, para encerrar, mais alguma pergunta a fazer do estúdio? Brevemente, Tatuzinho, se ele tentou contra a própria vida hoje, já pela manhã, informação que a gente traz em primeira mão aqui no nosso jornal, passado pelo delegado, eu gostaria de perguntar o seguinte: a polícia fica numa faca de dois gumes, não pode colocar esse rapaz com outros companheiros de cela, porque senão ele pode ter a vida posta em risco por esses homens que não aceitam esse tipo de crime na cadeia. Mas se deixá-lo também sozinho, ele pode tentar contra a própria vida. Como é que a polícia vai atuar então? Tem que ter alguém monitorando esse homem 24 horas por dia? Doutor, no caso, como o senhor disse, tentou contra a própria vida uma tentativa. Lógico, você já tem uma preocupação. A PCDF e a polícia em si tem essa preocupação, a justiça em si. Há algum monitoramento com ele, por exemplo, de algum policial ficar olhando ele para ver se ele realmente não chegue a consumar? Agora, a responsabilidade da integridade física do Jefferson passa a ser da DCCP, não é mais da 19ª DP. Só que todo preso, quando é encaminhado para a carceragem, ele já tem um prontuário no qual é relatado todas as características de personalidade do mesmo. A DCCP já está avisada, isso que aconteceu hoje, ele recebeu atendimento médico em seguida, está tudo bem com ele não sofreu nenhum dano e, se Deus quiser, agora ele vai ter a sua integridade, vai continuar sendo resguardado para que ele possa pagar e cumprir a pena futuramente pelo que ele cometeu. Tá aí, delegado Thiago Peralva, Malta, trazendo explicações, lógico, como aconteceu essa prisão ontem mesmo à tarde. O delegado saiu daqui de Brasília, foi para o estado da Bahia, para a cidade conhecida muito bem pelo ramo agrícola, né, que é Luiz Eduardo Magalhães, e lá ele estava num posto de combustíveis quando aconteceu a prisão. Foi recambiado aqui para a PCDF e deve agora, como disse o delegado, aguardar o prazo de 30 dias para ver se a prisão ela se converte de forma realmente preventiva. Então a investigação da polícia continua, porque lógico, há ainda muito o que se fazer, mas já está esclarecido. O autor está preso aqui no Distrito Federal, Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos de idade. E como a gente vem dizendo, amigo de Lázaro Barbosa de Souza
Felipe Malta. Ô, Tatu, eu tenho uma última pergunta. É só mais uma. É o seguinte, porque eu queria perguntar pro delegado se por acaso esse rapaz é suspeito de outros crimes ali, porque a gente sabe que muitas mulheres, mesmo abusadas, assediadas na rua, evitam denunciar porque tem medo, já que esse homem pode ser solto depois. Agora ele está preso. Vale a pena a gente trazer esse alerta para a população de que, o alerta não, o aviso de que ele está preso e que se alguma mulher talvez tenha sido assediada ou perseguida por ele naquela mesma região, que agora pode com mais tranquilidade procurar a polícia? Doutor, um assunto interessante, Cachoeira da Morte, Córrego da Coruja, um local conhecido, como o senhor disse, que é frequentado por traficantes, usuários de drogas, estupradores. O Jefferson, no caso agora, mulheres que estão vendo aqui, que queiram denunciar, ele é suspeito de cometer outros crimes? Pode entrar isso também na investigação? Nós não podemos descartar, né? Já em razão do acontecido, que foi um crime brutal, nós não podemos descartar qualquer outro crime que venha a ser noticiado, tendo o Jefferson como principal suspeito a ser indicado. Peço, inclusive, a ajuda da sociedade, que se alguém souber ou tiver sido vítima, mesmo que de um crime patrimonial, até de um crime sexual, e que tenha o Jefferson como suspeito, que me procure lá na 19ª DP. O sigilo é garantido, pode ficar tranquilo, porque nós garantimos que essa pessoa não terá o seu nome divulgado, não passará por nenhum constrangimento e não correrá nenhum risco. Delegado Thiago Peraldo, mais uma vez, mais alguma pergunta a fazer, Malta? Delegado super gentil a falar conosco aqui na próxima, que é o Complexo da Polícia Civil, dando esses últimos detalhes, essas últimas informações sobre a prisão de Jefferson Barbosa dos Santos. Malta. Agora sim, Tatu, muito obrigado. Gostaria de agradecê-lo, que você transmita aí o nosso muito obrigado por ter aberto o jornal com a gente, ter trazido essas informações. Pode trazer aqui para o estúdio. Eu fiz essa última pergunta para o Tatu pelo seguinte, muitas são as vezes que a gente recebe aqui relatos de mulheres que dizem ter sido abusadas, estupradas e que tem muito medo de denunciar o criminoso, porque esse homem, ou ela não sabe quem foi, né? Não conseguiu identificar, ou ele está solto. Então agora a gente traz a foto dele, que eu até gostaria de colocar mais uma vez, porque a gente já prestou esse serviço público nos últimos 2 dias e pudemos ajudar a polícia a localizar esse homem lá na Bahia, para que é o seguinte, minha amiga, o delegado mesmo acabou de dizer que ele se vangloriava não só de ser amigo do Lázaro Barbosa, o serial killer que foi morto no ano passado, como também diz que se dava muito bem com mulheres naquela região. Será quantas mulheres estiveram com esse homem em um relacionamento ali por livre e espontânea vontade? Quantas outras podem ter estado ali por medo? Ele, que é o principal suspeito hoje, que estava na cena do crime, estava no local onde a Shirlene e a Tawane, Shirlene, 38 anos, grávida de 4 meses, morreu com 37 facadas. A Tawane, filha dela de 14 anos, morreu também. Ele não confessa esse crime, diz que não foi ele, mas os registros das câmeras de segurança mostram ele ali, testemunhas dizem que ele esteve no local onde essas mulheres morreram, e quando ele foi dar depoimento à polícia, ele disse que ele se dava bem com mulheres nessa região que é conhecida como Cachoeira da Morte. Então, minha amiga, esse homem que está aqui ao lado está preso. Se você tiver sido assediada, abusada, furtada, roubada, assaltada por ele, pode procurar o delegado Thiago Peralva na 19ª Delegacia e prestar sua queixa. Isso ajuda a investigação policial a produzir um inquérito mais consistente contra esse suspeito, e também agora você pode ficar mais tranquila, porque ele está nas mãos da polícia, não é a sua denúncia que vai fazê-lo por vingança te procurar outra vez. A gente continua o jornal, meio-dia em ponto, a gente está ao vivo com outro caso, assim, inaceitável. O tarado do banheiro. Não tô falando de um molequinho de 11 anos, adolescente, não. É um adulto, um servidor público, um agente socioeducativo. O servidor Rafael Osvaldo de Carvalho Arantes, que instalou câmeras escondidas no banheiro feminino da unidade de internação em que trabalhava, veja bem, para fazer vídeos íntimos não autorizados das mulheres colegas de trabalho. Esse homem foi indiciado por registro não autorizado da intimidade sexual e por crime de perseguição. A repórter Kátia Gomes está com o delegado que investiga esse caso. Ô Kátia, boa tarde para você. Vai acontecer o que com esse homem tarado agora? Oi, Malta. Olha, por enquanto ele está em liberdade. Agora a polícia vai investigar se consegue identificar outras vítimas através do material que foi apreendido, porque a polícia conseguiu encontrar diversos vídeos dentro da câmera escondida que ele tinha deixado no banheiro, né? Esse caso começou há mais ou menos 2 semanas, quando uma das vítimas foi até a delegacia com uma microcâmera, dizendo que desconfiava desse colega, né, esse agente socioeducativo, já há meses, né?
Ela disse que há cerca de 8 meses, toda vez que ela ia ao banheiro, ele sempre estava ali por perto. Então ela desconfiou que tinha algo errado. Procurou uma câmera ali no banheiro e descobriu que realmente ele estava, sim, gravando ela e também uma outra colega quando ela ia tomar banho ou utilizar ali o banheiro, né, para fazer as necessidades pessoais. Então, o caso foi registrado na delegacia, esse homem foi indiciado e a polícia fez uma operação de busca e apreensão na casa dele. Vou conversar agora, Malta, com o delegado Thiago Rexel, que está aqui ao meu lado, para dar mais detalhes, né, dessa operação que acabou aí encontrando, né, delegado, um grande material dentro da casa dele, inclusive dentro dessa câmera, né? O que foi encontrado? Então, como tu falou, a gente recebeu a notícia por uma das vítimas que o colega dela estava filmando com uma microcâmera tanto a parte interna do banheiro como o alojamento. Então, essa microcâmera que ela apresentou para a gente, aparece várias imagens dela nua, né? E outra colega dela também, em momentos que estava tomando banho, fazendo suas necessidades, trocando de roupa. E como não tinha autorização dela, porque o crime do artigo 216b ele é uma elementar do tipo que não tem autorização da vítima para essas filmagens, ela registrou a ocorrência. De plano, a gente indiciou essa pessoa no artigo 147A, que é o crime de perseguição, e no artigo 216B, que é o crime de registro da intimidade não autorizada. A gente fez esse indiciamento, no mesmo dia a gente representou pelo mandado de busca e apreensão, que foi deferido recentemente pela Justiça, e a gente cumpriu ontem esse mandado de busca e apreensão. Foi feita a apreensão de uma arma de fogo, apreensão de munições e apreensão também de vários equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos eletrônicos, eles foram encaminhados para a perícia. E apesar, ontem, eu abri a oportunidade para ele estar se manifestando, só que ele usou o direito de permanecer calado. Ele estava, inclusive, na presença de advogados. Como eu entendi que já estava concluída essa investigação com elementos probatórios suficientes e indícios de autoria, a gente fez o relatório final e encaminhou para a Justiça. Só que agora a gente vai aguardar o laudo da perícia criminal para verificar se há outras vítimas ou até mesmo outros crimes. Porque existe a possibilidade dele ter deletado, né, delegado, as imagens, porque ele já sabia que essa vítima tinha registrado uma ocorrência contra ele. Sim, semana passada foi amplamente divulgado pela mídia, né? Mas como a gente estava em investigação, a gente preferiu não se manifestar ainda na semana passada, mas ele já estava sabendo, ele já estava ciente, então ele pode sim ter apagado alguns arquivos, mas a perícia técnica vai tentar recuperar esses arquivos apagados também. E delegado, o senhor também citou que ele foi indiciado por perseguição, né? O que ele estava fazendo? Então, depois que ele é descoberto, porque o que acontece? Ele botava a câmera no banheiro e ficava observando no próprio celular. Então ele percebe que a vítima descobriu essa câmera e no mesmo momento ele já sai do local. Depois que ela foi registrar, depois que ela ficou sabendo desses fatos, ele começou a mandar várias mensagens para ela, várias ligações, sendo que ela não atendia de forma reiterada, o que estava abalando o psicológico dela mais ainda. Então a gente indiciou e há provas também né, dessas ligações, inclusive só para quando ela bloqueia ele no celular dela. Mas nessas mensagens ele chegou a fazer alguma ameaça? Qual que era o conteúdo da mensagem? Não, nessas mensagens ele não faz uma ameaça direta. Ele fala muitas vezes que quer conversar com ela, pede, inclusive ele mesmo fala que fez besteira, ele usa termos que praticamente ele confessa que praticou esse crime. Mas, como eu te falei, ontem ele compareceu à delegacia e não confessou nada, porque ele usou o direito de permanecer calado. Tá bom, delegado, eu vou devolver para o Malta, porque ele tem uma pergunta para fazer do estúdio. Pode fazer. Kátia, eu não vou dar muitos detalhes sobre esse caso, não, porque, enfim, para não expor a pessoa. Mas eu conheço uma mulher que trabalhava em um hospital público aqui do Distrito Federal, isso faz alguns anos. E ela descobriu, ela e as colegas, embaixo da pia desse hospital onde ela era funcionária, uma câmera escondida que parecia um pendrive.
e essa câmera era acionada por movimento. Então, algum outro tarado lá desse local também conseguiu entrar no banheiro feminino, instalar essa câmera debaixo da pia, num ângulo que pegava as mulheres, aí você vai entender o que passa na cabeça desse rapaz, pegava as mulheres usando o vaso sanitário para necessidade fisiológica. Até que uma delas percebeu um pendrive, uma espécie de pendrive, e foi procurar o que era aquilo. Era uma câmera que foi instalada por alguém para poder registrar a intimidade dessas mulheres. Eu gostaria de aproveitar o delegado aqui para que a gente pudesse fazer um alerta muito simples e dar uma dica. Ele já disse, o delegado, que esse homem que foi indiciado ficava muito perto da saída do banheiro feminino e daí levantou uma suspeita. Mas há outros caras mais espertos que não deixam tanto rastro assim. A mulher tem que ficar de olho num banheiro público, num local que ela não conhece, ficar olhando em volta, porque pode estar sendo filmada. Tem alguma dica prática que a gente pode dar para nossa telespectadora ou para os pais e mães, para eles passarem para as filhas, para que elas evitem cair numa dessas? Porque veja bem, a partir do momento que essa mulher foi filmada ou fotografada na intimidade, essa imagem vai parar onde? Porque se cair na internet é muito difícil tirar depois. O que o delegado pode trazer de dica pra gente, Kátia? Delegado, Malta está perguntando o que o senhor consegue trazer de dicas práticas, né, para a pessoa ficar ali mais atenta, esperta e evitar que seja filmada. Existe alguma dica nesse sentido? Assim, eu acho que esse contexto que aconteceu pode servir para que agora medidas sejam tomadas, principalmente nesse centro de internação lá de São Sebastião, que pelo que foi informado só havia um banheiro que era compartilhado entre homens e mulheres. Então, uma coisa muito importante, até mesmo para as mulheres, é que seja feito um banheiro e um alojamento para as mulheres em específico, até porque as necessidades são outras e as mulheres requerem cuidado especial. Mas a mulher consegue ficar atenta nesse tipo de situação, tentar dar uma olhadinha antes? Não, a câmera estava bem escondida, é quase impossível saber. Eu vou ser bem sincero, assim, essa câmera foi muito bem escondida, essa vítima ela já suspeitava há muito tempo, era uma microcâmera que estava enrolada em papel, estava enrolada em outras embalagens, que realmente era muito difícil de se detectar. Então, eu também não posso vir falar aqui para que as mulheres agora elas vão ficar apavoradas e cada vez que entrar no banheiro vão ficar procurando algo do tipo. Eu acho que o principal a se levar desse acontecimento é que seja dado uma atenção especial para as mulheres que trabalham nessas unidades, no presídio, seja onde for, que tenha o seu banheiro especial, né, para as mulheres, bem como o alojamento também. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Também não custa nada dar uma olhadinha debaixo da pia, né? Porque foi desse jeito que a pessoa que eu conheci descobriu esse pendrive que era uma câmera no final das contas. Obrigado, Kátia, pelas informações. Você que está em casa, é mãe, quando o seu bebê recém-nascido estava no seu colo, se não fosse o seu, fosse outro bebê, você teria como descobrir? Você teria como suspeitar de que talvez seu neném tivesse sido trocado na maternidade antes de vocês saírem do hospital? Pois é. 2 bebês foram, sim, trocados numa maternidade de Goiânia. E eles ficaram 42 dias com outra família. Só foram destrocados e entregues às mães biológicas agora, depois do exame de DNA. A gente vai ver a reportagem que conta essa história e depois a gente vai ao vivo até Goiás para entender como é que ficou o caso. As famílias receberam o resultado do exame na Delegacia de Proteção à Criança e à Adolescente de Aparecida de Goiânia. O laudo confirmou a troca dos recém-nascidos que ocorreu logo após os partos no Hospital São Silvestre no final de dezembro. Na época, foi a própria equipe médica que comunicou aos pais sobre a possível falha. Um primeiro exame já indicava que um dos bebês não estava com a mãe biológica. De acordo com a delegada que investiga o caso, testemunhas já foram ouvidas e só faltava a contraprova do exame para finalizar o inquérito que deve apontar quem de fato são os responsáveis pelo erro. O hospital ele será, vamos dizer, ele terá uma responsabilidade administrativa e também civil, caso a família queira intentar essa responsabilidade no judiciário. Segundo a advogada do hospital, 4 funcionárias foram afastadas das funções assim que a troca foi descoberta.
Eles continuam afastados, foram todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem que participaram no centro cirúrgico. Agora, quem fez, a gente não soube identificar até o momento. João Paulo revelou que desde a gestação, a esposa Viviane tinha medo que a criança fosse trocada na maternidade. Primeira coisa que ela falou, para quando o neném nascer, mas a gente não pôde assistir o parto por conta da Covid. A coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Depois de mais de um mês de convivência com os bebês, as mães destrocaram as crianças na delegacia, em um momento de muita emoção. Os advogados das duas famílias pretendem pedir indenização ao hospital. Ainda bem que se resolveu logo, tô aqui na câmera 1, porque senão aconteceria como a gente viu aqui no Distrito Federal, as meninas, vocês lembram, de 8 anos, que a mulher só foi descobrir depois que estava criando uma filha que não era dela e a outra criando outra que não era dela. Agora, como é que destroca depois de um laço afetivo feito durante 8 anos com uma criança? Que bom que foram apenas 42 dias, mas é lógico que essas mães têm direito à reparação da justiça. A gente vai ao vivo agora para Goiânia com o repórter Maicon Leão, porque ele vai poder explicar para a gente se foi da própria equipe médica que partiu a suspeita de que esses bebês estavam trocados. Diretor, vamos na câmera 2 ou na câmera 1, por gentileza? Na 1? Então vem cá, por favor. Chama o Michael, coloca ele aqui na tela, por gentileza, para ele trazer as informações para a gente. Michael! É com você, amigo, já estamos te vendo. Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Malta, a gente viu na reportagem aí o caso da mãe falando justamente do pai, na verdade falando dessa preocupação da mãe, não é à toa, porque há cerca de 2 anos um outro caso semelhante a esse teria acontecido numa maternidade aqui em Goiânia. Houve todo esse sofrimento dessa destroca, ou seja, essa mãe já foi para a maternidade preocupada. E como o pai disse, não pôde acompanhar o parto justamente por conta daquelas restrições da Covid-19. Ou seja, a mãe entrou para a sala de parto sozinha, teve a criança e viu naquele momento lá e depois acontece os procedimentos normais do hospital. E exatamente, respondendo a sua pergunta, foi uma servidora do hospital que desconfiou dessa troca por conta da identificação das pulseiras. Enquanto elas ainda estavam no hospital mesmo, foi solicitado pela equipe médica que fizesse um exame de DNA, só que esse primeiro resultado, Malta, só saiu quase um mês depois, no dia 28 de janeiro. Um dos resultados apontou que os pais que estavam com uma das crianças não eram os verdadeiros pais deles e o outro exame deu inconclusivo. Por isso, foi necessário repetir o teste de DNA nos 2 bebês. E esse resultado, como a gente viu, saiu ontem e foi realmente um momento de muita tristeza para essa família, porque você imagina, para a mãe é um momento assim muito especial, a gestação, o parto, esses primeiros momentos com o bebê, e aí de repente, depois que você passa lá 41, 42 dias, você descobre que aquela criança simplesmente não é seu filho, que você vai ter que passar ele para outra pessoa e pegar um outro filho até criar esse vínculo de novo. É um momento de muito sofrimento, por isso a família vai entrar na justiça contra o hospital. O caso vai ser investigado, como a gente viu na reportagem da Adriana Bueno, pela Polícia Civil. Servidores desse hospital particular de Aparecida de Goiânia, que fica na região metropolitana, foram afastados e também devem responder criminalmente pela identificação incorreta de bebês, que é um crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse caso vai continuar sendo investigado, mas você imagina a situação dessa família. A mãe já entra com essa preocupação, com esse medo, tem que passar por esse momento tão especial sozinho, o pai não pode estar ali do lado para acompanhar, porque normalmente o pai está lá e ele olha, opa, essa criança aqui está diferente. Mas um outro ponto, Malta, que chama a atenção, é que a mãe chegou a fazer um vídeo da criança com a pulseirinha que eles colocam para identificar a criança e depois ela percebeu também que tinha algo errado nesse vídeo e aí já gerou essa desconfiança ainda quando estava lá dentro do hospital. Foi iniciado esse procedimento com o teste de DNA e aí para deixar essa dúvida ainda maior vem esse resultado inconclusivo, mas agora não sei se dizer se felizmente essa dúvida chega ao fim, os bebês foram destrocados e agora pelo menos essas mães vão tentar manter um vínculo entre elas. Um dos casais está muito abalado, preferiu não comentar o caso, mas a outra mamãe que conversa sempre com a gente diz que vai continuar amando do mesmo jeito o outro neném, que inclusive vai tentar manter contato, viu? Obrigado, Maicon, pelas informações. Felizmente, né? Que bom que isso se resolveu só em 42 dias. Dos males, o menor. Obrigado, viu, pelas informações. Foi enterrado hoje o corpo de Isadora de Souza do Nascimento, de 8 anos de idade. A menina que foi uma das vítimas do homem que esfaqueou outras 4 mulheres em São Paulo no último fim de semana. Um dia de muita dor e tristeza aqui no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.
Nesse momento agora, veja só, sai o carrinho com o caixão da pequena Isadora de Souza, a criança de apenas 8 anos que foi morta a facadas. Crime que aconteceu no último sábado em Samambaia Norte, na quadra 409, quando por volta das 10 horas, o suspeito Adenilson, 36 anos, entrou na residência, acabou esfaqueando a Isadora, a mãe dela, a tia e a avó, Eunice Maria. Isadora chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Taguatinga, mas só que no domingo ela acabou não resistindo e morreu, vítima dessas facadas. A avó dela, após dias internada, também não resistiu. Eunice Maria, de 54 anos, também acabou morrendo, vítima dessa tragédia. A tia e a mãe tiveram alta. Só que a companheira de Adenilson, o autor de 36 anos, ela ainda continua internada. O estado é grave. Lembrando que Adenilson, 36 anos, ele chegou a ser preso na hora, em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e se encontra detido. Segundo informações da polícia, ele deve responder por duplo homicídio, 2 tentativas de homicídio e também tentativa de feminicídio, por ter esfaqueado a própria companheira que ainda se encontra internada no hospital. Aqui no momento agora, familiares e amigos, nesse momento de dor e de tristeza, não quiseram gravar com a imprensa por conta desse momento muito delicado. Dona Eunice Maria, que morreu depois, deve ser velada e enterrada, segundo informações, no estado de origem, o estado do Piauí. Mas aqui no cemitério Campo da Esperança, segue agora familiares, amigos, nesse cortejo, nesse último adeus a Isadora de Souza, a criança de apenas 8 anos de idade. Veja só, ele sai inclusive com camisetas. Essas camisetas mostram o amor, falam da saudade, da tristeza, da comoção de terem perdido uma criança sonhadora. Uma criança que, ao ver a mãe sendo esfaqueada, foi tentar salvar e acabou sendo morta de forma trágica. Inclusive, segundo relatos, Isadora sonhava em ser youtuber, ou seja, gostava das redes sociais, era uma menina que amava a comunicação. E agora aí, um momento de muita tristeza, de muita dor, de muita comoção e principalmente de muita revolta. Agora a gente vê o cortejo, o carrinho passando com o caixão da criança, familiares vão atrás, amigos, realizando essa última despedida, esse último adeus. A criança que com certeza vai deixar muitas saudades. Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais inutilizaram uma granada de fragmentação de uso militar. Esse objeto foi encontrado no INCRA 7, em Braslândia, na tarde de ontem. A equipe do BOP utilizou um robô para remover esse artefato até um local seguro para fazer a detonação controlada. Após a explosão, a área foi liberada para o trabalho da perícia da PCDF. Quem tem bicho de estimação sabe, né? Eles são tratados e amados como se fossem filhos, não é verdade? Uma família de Ceilândia está desolada depois que perdeu o cachorro. E acontece que o filho do casal, sem querer, esqueceu o portão de casa aberto, o bichinho acabou escapando e o desespero está tão grande que eles estão apelando, inclusive, para pedido de ajuda nas redes sociais. Só que tem um detalhe aí nessa história. Câmeras de segurança mostraram 2 rapazes pegando o cachorro dessa família. E aí fica o apelo de todos: devolvam o Bob. O olhar da Kisha é de tristeza. A cachorra da raça Shih Tzu está sozinha desde o último sábado, quando o irmão dela, o Bob, desapareceu. A imagem da câmera de segurança mostra o animal ainda no quintal de casa. O Davi, de 6 anos, abre a grade e entra na área onde os cachorros ficam. Segundos depois, o Bob sai. Lá é onde fica os depósitos do brinquedo dele, né? De brinquedo deles. Ele tem costume de brincar e depois guardá-los lá. Então, onde que ele pega tudinho, recolhe, abre o portãozinho e vai lá, né? Guardar. Só que dessa vez ele deixou o portãozinho ali aberto e onde foi que o Bob aproveitou a oportunidade e saiu, né? Só fomos dar conta que ele não estava mais aqui quando o meu filho ia colocar a comida dele. Outra câmera mostra o Bob em frente à casa do vizinho. 2 homens, um de casaco vermelho e outro de azul,
passam pelo animal que segue eles. Pouco mais à frente, a dupla pega o cachorro e vai embora. Como estava chovendo, a Jane acredita que a intenção dos homens foi proteger o animal. A gente só quer mesmo que as postagens, essa reportagem também chegue até os rapazes, né? E que devolvam o Bob, né? Porque a gente está sentindo muita falta dele, meu filho. A gente só quer pedir que, né? Devolvam ele. A Jane publicou fotos e vídeos nas redes sociais e o apelo teve diversos compartilhamentos. Ontem, eles receberam a notícia de que um Shih Tzu muito parecido tinha sido encontrado no setor O. A família se encheu de esperança, mas quando chegou ao local, descobriu que o animal não era o Bob. Além da tristeza pela perda do bicho de estimação, os pais do Davi contam que o filho se sente responsável por ter deixado a grade aberta. Que a gente percebe que realmente ele está com um sentimento de culpa e a gente tenta tirar isso dele, que poderia ter acontecido comigo, com minha esposa ou qualquer outra pessoa que estivesse aqui. Sim, é dias que eu sinto muita falta dele, que eu sempre bico com ele muito. Quero que as pessoas que pegaram ele devolvam, né? Para tudo voltar como era antes. Deus. Tenham sensibilidade, né? Um menino de 6 anos, que é o Davi, pedindo o cachorrinho de volta. Quem tiver informações sobre o paradeiro do Bob, ajuda essa família. Você pode ligar para o telefone da Jane, que está aparecendo aí na sua tela. Ó, deixa eu ler para você, 99318 2140. Combinado? A gente conta com a ajuda de todo mundo. Atenção motorista, a partir da semana que vem, transferências de veículos poderão ser feitas por aplicativo. Sim, o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, está conosco ao vivo e explica como vai funcionar. Uma burocracia a menos para o motorista, não é, Zélio? Boa tarde para você e muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Malta. É um prazer estar aqui com você nesse programa que tem uma abrangência tão boa, tão bacana e um público tão voltado exatamente a ter facilidades na sua vida, não é isso? É isso. A partir da semana que vem, então, dia 14, só abrir o celular, baixar o aplicativo do Detran, que a pessoa consegue transferir o veículo sem maior dificuldade. Exatamente. Alguns amigos, inclusive, Malta, perguntam para mim, isso é coisa de ficção científica? Não. Já está acontecendo, ou seja, a partir de segunda-feira, o cidadão com o smartphone na mão, sem qualquer burocracia, de qualquer parte do mundo, inclusive, viu, Malta? Ele pode fazer a transferência do seu veículo. Alguns requisitos, como por exemplo, ele tem que ter a biometria dele registrada lá nos dados do Detran. Só para você ter ideia, nós já temos hoje mais de 800 mil cidadãos cadastrados. Obviamente, com essa novidade, vai aumentar a quantidade de cidadãos cadastrados. Ainda precisamos cadastrar mais 800 mil. Mas o Zélio e o Malta, os dois tendo a biometria já cadastrada lá no Detran, eu posso fazer aqui do seu estúdio, do estúdio do SBT, e você em qualquer outro lugar do mundo, Malta, eu posso fazer a transferência. A única restrição só pode ser carro que esteja registrado aqui no DF. Carro de outro estado, nós não conseguimos por motivo óbvio. Como esse sistema é único no mundo, exatamente, Malta, é único no mundo, então só carros aqui do Distrito Federal. Que hoje, dos carros que circulam aqui no DF, a quantidade de transferências que nós fazemos, algo em torno de 80% dos veículos que nós transferimos é aqui do Distrito Federal. Ô Zélio, eu renovei minha carteira de habilitação, acho que faz 2 anos, e eu lembro de fazer um registro de biometria. Esse dado lá já está servindo se por acaso eu for vender meu carro e passar para alguém? Exatamente. O que você precisa fazer, não sei se você já tem, é apenas baixar o aplicativo do Detran, é o Detran Digital. E muito cuidado, cidadão, esse serviço é do Detran Digital, esse que está aí na sua tela, Detran Digital. Não podemos confundir com aquele que muitos acessam, que é da CDT, Carteira Digital de Trânsito, que é lá da Secretaria Nacional de Trânsito. Esse não, é o Detran Digital, que tem a nossa tesourinha como símbolo. Então, se você já está com a biometria feita, se você já baixou o seu aplicativo, você já está apto. E só mais um detalhe, viu, Malta? Só para lembrar a todos,
Precisa fazer a vistoria do carro, diretor Zélio? Precisa, só que agora nós também temos um novo serviço, para quem não sabe, que é a vistoria por empresas privadas. Nós temos 60 empresas distribuídas em todo o Distrito Federal. E aí você faz o quê? Você já pode fazer a vistoria prévia. Você que vai vender o carro, eu resolvo vender meu carro para o Malta, por exemplo. Então eu já passo, eu, vendedor, já passo, faço a vistoria, pronto, meu carro está vistoriado e eu tenho 90 dias para fazer essa vistoria. Encontrei o Malta se interessou pelo meu veículo, simplesmente faço a transferência, coloco seus dados, confere, é isso mesmo, aí eu faço a prova de vida, que é a assinatura digital, que é a leitura biométrica facial. Aperta o botão, pronto, já estou mandando o carro para o Malta. E o Malta faz o quê? Entra no nosso aplicativo que está aí, que vocês mostraram, na funcionalidade comprador. Você, Malta, aperta a funcionalidade comprador e, como comprador, você vai dizer aceito o carro do Zélio, porque senão vai ficar como presente, né? E aí, você faz a leitura biométrica, que é a sua assinatura, e aí pronto, entrega a chave ao Malta e a transferência está feita. Ô Zélio, para eu poder andar no seu carro só se for presente mesmo, que diz que você só anda em carro muito caro e eu acho que eu não ia ter condição de pagar. Nada! Vai sobrar muito dinheiro na sua conta. Eu costumo dizer, Malta, que esse serviço é o TEI, que é Transferência Eletrônica Inteligente. É igualzinho o Pix. Alguns amigos me perguntam, mas Zélio, quer dizer que é um processo rápido? Falo, não, rápido não é a palavra, é instantâneo. Rápido é a TED, o Pix é instantâneo. Então, esse é o nosso Pix, ou seja, o TEI do Detran é o Pix de transferência de carro. Só mais uma observação, Malta. Há dois TEIs, é o TEI agência, que é quando você compra o veículo lá na agência, aí a agência faz a transferência pelo computador dele. Mesma coisa, só que pelo computador. E esse que eu estou me referindo entre nós dois, não é isso? Que você comprou meu carro segundo você caro, não é isso? É o TEI cidadão, em que é pelo smartphone. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho só mais um minutinho, queria fazer só uma última pergunta para o senhor, que é a seguinte, para a pessoa que está nos assistindo. Parece que tem previsão de concurso do Detran chegando, não tem? Para os nossos estudantes que nos acompanham sempre? Esse tema é um tema que não pode deixar de ser falado, né? Sim, são 366 vagas, 2 deles que é técnico e analista de trânsito, já está sendo feito a contratação da banca examinadora, já está com a comissão formada para fazer a contratação. Os outros 2 cargos, especialista e agente, em breve também a comissão será formada para fazer a contratação. E aí 2022 é o ano dos concursos, não só do Detran, viu, Malta, mas de vários concursos, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, o que não faltarão são concursos. Como eu costumo dizer, que eu também sou professor de cursinho, eu falo para todo mundo, olha, a sua função agora é estudar, então estude meia hora por hora, que qualquer um passa em concurso. Muito obrigado pela sua presença. Eu fiz essa pergunta porque esses dias a gente fez uma enquete aqui ao vivo e 50% dos nossos telespectadores disseram que tem o sonho de ser um funcionário público em função da estabilidade, da boa remuneração, das carreiras que são oferecidas. Então a gente traz essa informação para você. Em breve, concurso do Detran. Boa sorte, viu, com o aplicativo e com a transferência digital. Tenho certeza que vai facilitar a vida de muitos motoristas. E mais uma vez, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, um forte abraço, é um prazer sempre estar conversando com você. Até mais. Vamos lá, pessoal, agora a gente continua o jornal com um assunto meio polêmico aqui, vai gerar discussão aí na sua casa. Deputados distritais derrubaram o veto do governador Ibanez Rocha e então liberaram um trecho que permite o porte de arma para caçadores aqui no Distrito Federal. O porte é você poder andar com armamento na rua, tá? O governador havia vetado, os deputados distritais derrubaram o veto e agora liberam caçadores de terem porte de arma aqui no Distrito Federal. Por 14 votos favoráveis, atiradores desportivos e caçadores, também colecionadores, foram então autorizados a portar armamento e munição mesmo fora das competições. Para vocês entenderem, atualmente o atirador esportivo só pode utilizar a arma se estiver a caminho do treino ou na volta, né? E depois deve mantê-la em casa guardada, não pode sair com a arma em outras situações, sair pela rua armado. E é isso que os deputados distritais derrubaram e agora autorizam. Kátia Gomes, como eu disse no começo, isso tem cheiro de polêmica, é com você.
Tem cheiro mesmo, viu, Malta? De muita polêmica. Você falou aí que foram 14 votos favoráveis, mas houve 2 abstenções e 2 votos que foram a favor da manutenção do veto, né? Esse projeto de lei é o 2131 de 2018, é de autoria do deputado Rodrigo Delmasso e ele foi vetado pelo governador Ibanez Rocha em janeiro de 2021. Na época, né, o governador justificou o seguinte, disse que essa lei, né, usurpou a competência normativa da União de legislar sobre material bélico e também sobre direito penal. Então, ele disse que isso está previsto na Constituição, foi por isso que ele decidiu vetar essa lei, né? Ou seja, proibir que caçadores, colecionadores andem com armas mesmo fora das competições. Já agora, com essa decisão, o deputado Rodrigo Delmasso comemorou e ele disse o seguinte, disse que é o reconhecimento à liberdade de cada cidadão, né, e cidadã que escolheu ser CAC, né, que é o colecionador, atirador e caçador. E disse que utilizar a arma, mesmo fora das competições, isso significa liberdade de ir e vir. O deputado disse ainda mais, né, sobre essa comemoração em relação à manutenção, né, da lei. Ele disse que os caçadores não são irresponsáveis e não são responsáveis pelo aumento da violência no Brasil. Ou seja, assunto polêmico, né, Malta? Zé, Kátia, obrigado, viu, pelas informações. Certamente algo que vai parar na justiça, porque se o governador usa o argumento de que a Constituição proíbe e os deputados liberam, não cabe muito aqui na esfera distrital a gente discutir coisas que estão dispostas na Constituição que vale para o Brasil todo. Então, estou com a impressão que isso vai acabar parando no judiciário para talvez resolver esse embate. Obrigado, Kátia, pelas informações. O youtuber Bruno Ayub, conhecido na internet como Monark, vai ser investigado por ordem do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No podcast Flow, o apresentador deu declarações criminosas de apologia ao nazismo e também declarações antissemitas, que são de ódio ao povo judeu. Conosco o constitucionalista Cláudio Pereira, que nos ajuda a entender por que as falas do Monark violam a lei, violam a convivência democrática, os direitos humanos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os entendimentos de tribunais no Brasil e no exterior e o posicionamento de todas as nações democráticas do mundo. Cláudio, boa tarde para o senhor. Eu passo a palavra para que você possa nos ajudar a entender melhor esse tema. Boa tarde, Felipe. De fato, o nazismo foi responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Em especial, foi responsável pela morte de milhões de judeus. Na ideologia nazista, prevê-se realmente a superioridade racial e a eliminação de outros povos. Portanto, é uma ideologia absolutamente incompatível com a democracia e que o mundo contemporâneo não tem mais como permitir que se manifeste. Logo na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve a tentativa de partidos nazistas voltarem a funcionar e a Corte Constitucional Alemã proibiu. E isso foi importado também para o Brasil. Aqui não é possível a criação de um partido político que viole os direitos humanos, que seja contrário à democracia. A nossa Constituição Federal prevê que apenas partidos políticos que sejam compatíveis com os direitos humanos e com a democracia podem funcionar no Brasil. Então, se houvesse a tentativa de registro de um partido nazista, certamente o TSE a rejeitaria. Mas mais, no Brasil, a apologia ao nazismo é crime, o racismo é crime. Então a prática do racismo, ela foi criminalizada no âmbito da chamada Lei K.O. e há também um preceito que considera que a apologia ao nazismo é crime no Brasil. Cláudio, eu peço licença para o senhor um minutinho para que a gente possa ver um rápido trecho em que o Bruno Ayub, em conversa nesse momento com a deputada federal Tabata Amaral, defende a existência de um partido nazista legalizado. Vamos ouvir.
que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Para além dessa defesa da existência de um partido nazista, ele também disse que se a pessoa quiser ser anti-judeu, ela pode. Por que não pode, doutor, segundo a lei, e por que isso é crime? Não pode, não é possível que haja discriminação racial no Brasil. Isso é crime, desde da Lei K.O. Né? Na verdade, a Constituição de 88 estabelece que devemos criar no Brasil uma sociedade justa, fraterna e solidária, em que todos sejam tratados com igual respeito e consideração. Essa é a principal prescrição do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos têm que ser tratados com igual respeito e consideração e, obviamente, o racismo é uma prática que viola esse princípio fundamental e, portanto, está proibido na legislação brasileira. Então, de fato, no Brasil, se alguém defender ideias antissemitas, responderá criminalmente pela prática do racismo. Da parte da produtora da empresa Flow, o Bruno Ayub, que era sócio, tinha 50% da empresa. Houve uma decisão entre os sócios de que um deles compraria a parte do Monark e ele fica fora da produtora, então ele foi expulso também depois da repercussão no mundo jurídico, político, da parte dos anunciantes, da sociedade civil. Foram rechaçadas as declarações. Por fim, doutor Cláudio, queria só que a gente trouxesse com mais clareza aqui para o nosso telespectador, porque o que se argumenta é a liberdade de expressão não é absoluta. A gente não pode falar tudo aquilo que a gente quer, porque é preciso ter limite para a liberdade de expressão. No Brasil, o único limite à liberdade de expressão é justamente um discurso do ódio. Teve, inclusive, um caso que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, chamado caso Elvanger, em que se discutiu isso. O Elvanger era um editor e escritor de obras antissemitas. E ele foi criminalizado, respondeu a um processo criminal. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo estabeleceu o entendimento de que este era um limite para a liberdade de expressão. Sob o pretexto de exercer a liberdade de expressão, não é possível defender ideias racistas, como é o caso do antissemitismo. Para a gente concluir, a partir da investigação que a PGR mandou fazer, é possível então que o Bruno Ayub, o Monark, seja condenado a esse crime que prevê até 5 anos de prisão, certo? Sim, na verdade o que a PGR terá que investigar e verificar é se houve a prática de racismo, se ele realmente defendeu uma posição antissemita ou se ele defendeu a alteração da política brasileira a respeito do assunto. Se defendeu, por exemplo, a descriminalização do racismo e do antissemitismo. A matéria também foi tangenciada pelo Supremo Tribunal Federal num processo em que discutiu a chamada Marcha da Maconha. Houve a tentativa de criminalização da Marcha da Maconha, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por meio daquela marcha, não se fazia uma apologia do consumo da maconha. Antes, se defendia a alteração da legislação brasileira que criminalizava o consumo da maconha. Então, a PGR, neste inquérito que foi instaurado, neste procedimento investigatório que foi instaurado, deverá verificar se o monarca praticou o antissemitismo, praticou, portanto, o racismo, ou se ele estava propondo a alteração da política brasileira, da legislação brasileira a respeito da matéria. Esse é o ponto que deverá ser verificado nessa investigação criminal. Pereira, muito obrigado pela presença do senhor e até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigado. De volta às nossas notícias locais. Desde segunda-feira a gente está falando aqui sobre o caso do Jefferson Barbosa, o amigo do serial killer Lázaro Barbosa, suspeito de matar mãe grávida e filha adolescente no Córrego da Coruja, lá em Ceilândia, também conhecido como Cachoeira da Morte. Vocês viram que depois da divulgação da foto do Jefferson aqui em tantos jornais e meios de comunicação do país, ele mesmo se entregou à polícia, mas parece que em depoimento ele não confessou o crime. Paulo Vitor Tatuzinho traz de volta as informações mais atualizadas pra gente. Tatu, é com você.
Pois é, Malta. Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos, não confessa o crime, entra em algumas contradições, mas só que ele foi preso. Ele aceitou ser preso aí com a condição de que a Polícia Civil do DF fosse até Bahia e lá pudesse colocar ele em prisão, né? Prisão em flagrante, trazido aqui para o Distrito Federal, recambiado. Só que agora, para entender essa história, porque ele se encontra agora preso na carceragem da PCDF, que fica no complexo da Polícia Civil, aguardando a prisão preventiva para ser levado até o complexo da Papuda. Nós já estamos em um outro ponto da cidade, estamos em Samambaia, aqui onde vive a dona Shirley, que é irmã da Shirlene Ferreira, 38 anos, e tia da Tawane Rebeca, 14 anos. Ontem nós falamos com a senhora, a gente anunciava a foto dele, que até então estava foragido. À tarde mesmo, ele decidiu se entregar. Para vocês, como familiar, como a senhora que amava a irmã da senhora, a sobrinha também, dá um pouco de alívio? Dá um pouco de alívio, sim, porque a gente vendo a justiça sendo feita, né? E tinham vários comentários maldosos pelas redes sociais e aí elucidando quem foi o autor e agora ele sido preso, a gente está mais aliviado de saber. Mas continua assim, aquela dor por saber como foi. Meu irmão levou 37 facadas, então foi uma coisa monstruosa, E a gente fica assim, com aquele aperto no coração pelo que aconteceu, né? Mas agora a justiça sendo feita. Dona Shirley, a gente falei para a senhora agora há pouco, inclusive a senhora teve a notícia por nós aqui do SBT, inclusive, Malta, o delegado deu em primeira mão aqui no SBT, falando de que o Jefferson Barbosa dos Santos foi recambiado para cá, inclusive com medo de que aconteça algo pior na cadeia, ele tentou até contra a própria vida, teve uma tentativa de suicídio. Como é que a senhora vê isso? Um rapaz que tirou a vida da irmã da senhora, da sobrinha da senhora. Poxa, se ele foi capaz dessa monstruosidade, assim, eu peço que ele pague. Mas para ele se suicidar, não, eu peço sim, a justiça, que a justiça seja feita, que o que foi feito não vai voltar mais atrás. Ele não pensou nisso quando ele cometeu essa monstruosidade, né, com a minha irmã e com a minha sobrinha. Agora eu peço sim que a justiça seja feita e que se cumpra. E eu agradeço sim ao esforço de todos da mídia, tanto do delegado quanto todos os envolvidos, né, as pessoas que ajudaram por ter chegado a esse final, né. Muito obrigado pela gentileza, a senhora que tem, né, nos concedido entrevista desde lá do início, 9 de dezembro de 2021 e até nesse momento agora, com essa conclusão desse caso, com a prisão dele, a polícia continua investigando, que acredita ter outros envolvidos também nessa história. A gente agradece a atenção da senhora e obrigado, viu, sempre pela recepção conosco, viu? Eu que agradeço por a ajuda de todos vocês, né, por estar insistindo e divulgando para que chegasse no ponto que chegou hoje, a encontrar quem fez e a prisão agora. Tá aí, Malta. Dona Shirley falando conosco mais uma vez, muito gentil, né? Lógico que está um momento de dor, mas um momento também agora de ver a prisão de Jefferson Barbosa dos Santos como um alívio para um começo desse trabalho aí de conclusão de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Malta. Obrigado, Tatu. Fico impressionado com a força dessa mulher. Muito obrigado a você e dê um abraço nela, por gentileza. O presidente Jair Bolsonaro começou nesta terça-feira um roteiro de 2 dias pelo Nordeste. A viagem por 4 estados vai marcar a entrega da obra de transposição do Rio São Francisco e o início de 100% da operação do sistema. Seu Valfrenos e mora no interior de Jucurutu, região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Há 10 anos ele construiu essa cisterna para guardar a água durante o período da chuva, o chamado inverno nordestino. Da chuva? Aqui era só o inverno. Passou o inverno, pronto. Acabava tudo. Esperar o próximo ano. Se fosse bom, tudo bem. Se não, se vier só tá seca. Que nem deu 4 anos de seca aqui em seguida. Foi difícil demais aqui para nós. O agricultor mora ao lado da barragem de Oiticica, que faz parte do complexo de transposição do São Francisco. Você vai poder fazer uma irrigação com a terra aqui fora, né? Que vai ter água franca para você fazer. E sem ela, fica muito fácil. Agora com essa barragem, não. E o São Francisco abastecendo, não vai faltar água para o agricultor. A obra de transposição começou há mais de 10 anos.
Foram construídos mais de 700 quilômetros de canais de concreto ao longo de 4 estados: Ceará, Paraíba, Pernambuco e aqui o Rio Grande do Norte. E o desvio das águas do Rio São Francisco vai permitir que moradores aqui dessa região do semiárido do Nordeste tenham abastecimento sem depender da chuva. O custo total da transposição foi de 12 bilhões de reais. 3 bilhões e meio de reais foram investidos pelo atual governo. Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessa. Essa estação elevatória, que termina a água chegando no Rio Grande do Norte, um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste. Aliados e apoiadores do presidente querem fazer do roteiro pelo Nordeste um teste de popularidade, numa região onde o presidente não foi vitorioso na última eleição. Para o seu Valfredo, o que vale agora é não depender só da chuva. Água é vida, água é tudo. Você tendo água tem tudo na vida. A gente volta amanhã. Tchau.